Pense muito bem antes de ver esta mensagem, pois depois de vê-la e ouvi-la, você deixará de ser um inocente, será conhecedor da verdade e não haverá mais retorno, não haverá mais como voltar atrás. A comunhão é com os pobres e necessitados, e não com um grupo religioso. A igreja que os apóstolos fundaram foram movimentos livres de caridade e nada tem a ver com o sistema imperialista eclesiástico que transformaram o evangelho em comércio. O Messias nunca construiu templos, nunca fundou nenhuma corporação, instituição, empresa chamada igreja. A terceira geração foi quem fez isso. Cristo chamou de igreja todos que foram comprados com seu sangue, o povo cristão. Igreja é gente, são todos os que seguem ao Messias, e não instituição religiosa. A Igreja de Cristo não é formada pelo local sagrado e sim por pessoas. A Igreja verdadeira é orgânica e não institucional. Entende-se por igreja a união dos santos. Santo significa separado para servir. Então concluímos que aonde quer que aqueles que são separados para servir se unam, ali então teremos uma igreja. Pode ser num hospital, num orfanato, na rua ou até em casa, não sendo necessário absolutamente mais nada do tipo ser fiel a uma empresa, uma corporação, enfim, uma instituição religiosa. De acordo com o Supremo Mestre, onde tiverem 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja, pois Cristo está com eles, conforme prometeu em Mateus 18. Assim, se 2 ou 3 amigos cristãos se encontrarem para falar sobre as lições espirituais ou para servirem alguém, ali é a igreja. Isso é congregar-se, reunir-se pelo Evangelho. A comunhão é com os pobres e necessitados. Não existe a necessidade de um templo, de uma carta papal, nem de fazer parte de uma empresa, instituição ou corporação para isso. Reúna-se com a família em casa. Quer uma reunião melhor? Siga o exemplo dos apóstolos que se reuniam em casa e não do sistema religioso que criou corporações. Em termos bíblicos, a igreja é simplesmente aqueles que estão seguindo o Mestre, a família de Deus, e não uma instituição religiosa criada por homens. O Messias nunca exigiu a frequência a cultos ou missas regulares aos domingos. Aliás, não existe uma só passagem mostrando que ele fazia cultos ou participava de alguma procissão religiosa na rua ou mesmo ensinou alguma ritualística ou liturgia religiosa como coral, coreografia, danças, músicas, palmas e demais tralhas de origem pagã. Nem sequer pediu para que se erguessem templos, catedrais, obeliscos e instituições religiosas. A verdadeira igreja, que são as pessoas, cultuava a Deus servindo o irmão no dia a dia, vivendo. A igreja dos apóstolos era orgânica e bíblica. A igreja institucional não existe.
Os apóstolos não construíram templos, nem fundaram denominações, muito menos ensinaram qualquer coisa acerca de liturgias religiosas. A palavra era passada boca a boca de graça. Não recolhiam dízimos. Quando havia oferta, era para os famintos. O Concílio de Nicéia foi onde tudo começou. O cristianismo institucional, como conhecemos hoje, teve suas bases estabelecidas no Concílio de Nicéia. Todos os dogmas religiosos cristãos atuais, como rituais, liturgia, ritualística, coro, coral, coreografia, hierarquia sacerdotal, procissões, púlpitocentrismo, templocentrismo, roupas cléricas, datas festivas e demais bases religiosas foram estabelecidas no século IV, no Concílio de Nicéia, em Roma. O Concílio de Nicéia foi patrocinado pelo imperador romano pagão Constantino, quando foi estabelecido os credos da nova religião, os católicos romanos. Com o objetivo de adquirir poder, domínio e controle, Constantino criou um império religioso, transformando o que era antes a fé de oprimidos em religião de opressores. Foi a melhor solução para transformar uma Roma política fragmentada em Roma religiosa imperial. O imperador pagão desviou recursos financeiros do Estado para construir a Basílica de São Pedro e marcou com grandes templos e obeliscos o que os cristãos primitivos tinham marcado apenas com a fé e com o amor. O mestre disse que seria levantado o povo cristão primeiramente sob Pedro, Mateus 16:18, e posteriormente sob os demais apóstolos, Efésios 2:20, não sob Constantino, não sob o Papa, não sob Lutero nem Calvino. A partir da terceira geração, seus seguidores o desobedeceram e criaram as igrejas institucionais constituídas não sob fundamento dos apóstolos, mas sob fundamento daqueles que assassinaram o Messias, sob fundamento de Roma, que jamais deixou de ser quem sempre foi e hoje é representada pelo Vaticano. Sobre a edificação do povo cristão foi dito ainda: as portas do inferno não atingirão a minha igreja. Assim, qualquer mente com o mínimo de discernimento percebe que uma organização, instituição, corporação, empresa religiosa, além de serem antibíblicas, não foram fundadas por Deus. Inúmeros erros surgem na igreja quando a autoridade ou governo é entregue a alguém que não seja Cristo. São corporações humanas e não divinas, e por isso as portas do inferno as atingem constantemente. Tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, além de ter prestado um desserviço ao Evangelho. Por isso, Deus, na sua infinita sabedoria, orientou que sua palavra fosse passada de boca a boca, de graça, de pai para filho, de geração em geração, através da família. Dessa forma, não seríamos manipulados por essas corporações da fé. O erro está em achar que a palavra igreja equivale a uma corporação, uma empresa ou uma instituição com templos, obeliscos, governos, hierarquias, rituais e dogmas. Quando tão somente significa o povo cristão, igreja é você. Devemos obedecer a Jesus e não à instituição. Como pode alguém ser igreja e ir à igreja?
Portanto, ninguém deve achar que recebeu autoridade de Deus ou do cartório para fundar instituições tão somente porque algum dia resolveu ler a Bíblia e acreditou estar iluminado por Deus, pois Deus dispôs autoridades apostólicas e não constantinianas e nem protestantes. O maior golpe de todos foi a instituição da Igreja como representante dos desígnios divinos na Terra. Conseguiram essa façanha no passado e continuam a conseguir até hoje. É impressionante, mas o povo pensa que aqueles carinhas vestidos de sacerdotes, pastores, bispos ou de qualquer outra fantasia sacerdotal representam Deus. O povo crê, isso que é trágico e ao mesmo tempo engraçado. Mas o mais engraçado é que no passado não tão distante, quando a lealdade a Cristo foi substituída pela lealdade aos templos e seus líderes, com o intuito de impor autoridade, domínio e controle sobre o povo ignorante, foi estabelecido o preceito de que quem negasse aos templos também negava a Cristo. Uma extrema reação contra este absurdo levou reformadores a protestarem contra essa aberração teológica. E qual foi o resultado? Teria por acaso os reformadores conseguido exterminar a doença dessa aberração teológica? Não. Apesar da reforma ter se levantado contra esta corrupção do raciocínio, os protestantes e evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros, ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia e processos de manutenção do sistema. De modo que, por conveniência, esta herança não morreu no catolicismo, mas foi propagada através de Lutero e Calvino, que nunca tiveram a intenção de zerar o catolicismo e seus dogmas, nem de destruir todos os seus pilares, mas apenas reformar. Por isso, os evangélicos protestantes vivem sob herança romana, não apostólica, seguindo o mesmo formato de sistema que os protestantes combateram com peso na época medieval. Não existe hierarquia na igreja. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus capítulo 20, versículo 25 e 27. Diferente do que muitas vezes a igreja institucional ensina, não há hierarquia na igreja. Tem de ser o contrário de uma hierarquia. Hierarquia há no governo, no mundo, no emprego e em outros lugares. Mas entre nós não deve ser assim. Estamos todos na mesma posição em Cristo e somente Deus está acima. Nossos dons apenas nos são dados para que ajudemos uns aos outros, mas não nos tornam maiores nem provam sermos melhores, pois são dados de graça. Não existe governos eclesiásticos. Essa ideia veio a surgir com o catolicismo romano para exercer domínio, autoridade e controle sobre a massa, sendo perpetuado pela reforma protestante. Dando continuidade ao sistema imperialista de domínio e controle. Depois acrescentou o nosso Supremo Mestre: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo,
e todos vós sois irmãos. Mateus 23, versículo 8. O que Cristo disse tem algum valor? Ou a palavra dos pastores e padres é mais valiosa do que a do nosso Mestre Supremo? Pastor, bispo, presbítero e diácono? Pastor nunca foi um cargo institucional de sacerdote ministrando culto divino no templo. Tampouco, como vemos hoje, alguém que foi num cartório, pagou aí R$200, tirou um CNPJ, virou pastor e agora pode dirigir a vida dos outros, se colocando como intermediário entre Deus e as pessoas, em outras palavras, exercendo a função sacerdotal? Não, 1000 vezes não. Após a morte do Messias, nenhum sacerdote tem mais o direito de representar Deus na terra. Após a morte do nosso Supremo Mestre, somos totalmente independentes de homens e totalmente dependentes de Deus. Como está escrito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. O pastor bíblico era só um pregador do evangelho, assim como todos devemos ser. Era só um guia que iria conduzir a palavra aos recém-convertidos até terem o conhecimento necessário para ir por todo o mundo e pregar, abandonando assim o guia, como o pastor Cristo fez com os discípulos para ide e pregai o evangelho. A ordem sempre foi ide e pregai, e não vinde e escutai a vida toda as mesmas coisas. O bispo era o mesmo pregador do evangelho, só que era um ancião, uma pessoa idosa, sábia e mais experiente, um orientador. Não de meninos na fé, mas de pessoas que já haviam chegado na maturidade da fé e no conhecimento do evangelho. Presbítero, diácono, nada tem a ver com o clero da religião, mas em ajudantes. A proposta de Cristo é que, chegando à maturidade, todos nós pregássemos o evangelho, diferente do que o sistema religioso propõe. Para o sistema, a ovelha deverá ser pastoreada para o resto de sua vida, deverá sempre ouvir as mesmas coisas e nunca deverá deixar o seu guia. Diferente do que o sistema propõe, de acordo com Cristo, não existe um xamã espiritual encarregado de pregar o evangelho enquanto os outros trabalham para sustentá-lo. Isto é herança católica. Todos nós somos sacerdotes, portanto a obrigação de anunciar o evangelho é de cada um de nós. Todos devemos anunciar e não pagar para os outros fazerem isso no nosso lugar. Reflita. Será que todos nós devemos viver de caridade? Imagina se todo mundo que fosse pregar o evangelho vivesse de caridade. Seguindo a lógica, ninguém iria trabalhar. Devemos trabalhar e anunciar o evangelho, seguindo o exemplo de nosso Supremo Mestre dos discípulos. É obrigação de cada um de nós. O Messias não deixou homens para que estes imponham autoridade sobre você. Ele deixou unicamente discípulos. Mateus 23, versículos 5 e 8. Em Cristo devemos ser nossos próprios pastores, nossos próprios sacerdotes. Aquele que não é mais um menino na fé, chegou à maturidade e plenitude de uma fé viva, o Espírito do Pai habita nele. E se o Espírito do Pai habita nele, não há necessidade que ninguém o ensina, pois o Espírito já o faz. Isso está em 1 João 2, versículo 27. Qual, pois, a necessidade de um homem com cargo sacerdotal para nos guiar se temos os evangelhos em casa?
Poderia esse sacerdote revelar algo que vai além dos evangelhos? Caso a resposta seja positiva, esse sacerdote deve ser rejeitado. Caso a resposta seja negativa, não há necessidade de ouvi-lo. Enquanto os crentes não desenvolverem uma consciência profunda do Evangelho, acharão essencial congregarem em instituições eclesiásticas e ouvirem seus líderes ou cairão na fé. Em outras palavras, todos que pensam assim se enquadram em imaturidade, meninos na fé, pessoas no leite. Seguir uma instituição religiosa cristã significa fazer parte de um sistema complicado, segmentado, controverso e dividido. Para se ter ideia, existem mais de 40 mil religiões, 20 mil denominações religiosas só evangélicas que não se entendem, que são contraditórias, que se divergem. A verdade por um acaso está dividida? Que espírito confuso é esse que revela algo diferente para cada líder religioso? A verdade é uma só, não é duas e nem três. A divisão do sistema religioso só nos mostra a grande incoerência doutrinária que possuem. Como não enxergam o óbvio? Um reino dividido pode subsistir? Sem dúvida, o inimigo teve grande sucesso plantando a semente do joio da divisão, que são as instituições. Por isso é fundamental respeitar as autoridades instituídas por Deus, Romanos 13, versículo 1, e não criar instituições religiosas que são a maior causa da divisão entre os cristãos. A igreja institucional é o reflexo de uma pobreza espiritual, reflexo de pessoas carnais, terrenas e que estão no leite. A doutrina do Messias é superior, ela é relacionamento evangelho boca a boca, dia a dia, cuidando dos enfermos, limpando os leprosos de graça, visitando viúvas, órfãos e não cantando, dançando, batendo palmas no banco de instituições. Optemos por voltar às raízes, optemos por buscar a igreja fundada pelos apóstolos, livre da herança templocentrista e púlpito-centrista romana. A igreja onde o teto é o céu e onde não há paredes, ao invés de ficar sentado nos bancos das instituições cantando musiquinhas. Devemos alimentar os famintos, curar os enfermos, ao invés de pagar os outros para fazerem isso em nosso lugar. Abandonemos templos e líderes religiosos para pregar o evangelho a todas as criaturas sem dinheiro, de graça, boca a boca, assim como no passado. 2 reunidos em nome de Jesus já é uma multidão. Todo grupo grande demais se torna uma torre de Babel e concentração de poder. Consequentemente, eles se corrompem. Acho que essa necessidade que as pessoas sentem de ter um líder, alguém a quem seguir, é resultado de um evangelho distorcido que vem sendo pregado há muito tempo. Buscam a figura do pastor como alguém que baterá asas e voará, carregando todo o rebanho no bico. Nosso Supremo Mestre nos chama para caminhar com Ele, segui-lo, ser e fazer discípulos dele. Faça a sua escolha, meu irmão. É ele ou o sistema.
Que o Espírito do Pai possa reinar na sua vida. Que Ele possa abrir os seus olhos e fazer enxergar tudo que está ao teu redor. Agradeço por ter assistido esse vídeo, peço que compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir. Fiquem todos com Deus. Até lá.